Então, companheiro, a coisa começa nesses ambientes onde a gente é forçado a viver e a existir. Começa inicialmente dentro da nossa própria mente e cabeça. Por isso é que Paulo ensina no que pensar. Eu acho isso extraordinário, porque quando ele diz isso lá, escrevendo aos Filipenses, ele está preso. Está numa cadeia que ele descreve no início da carta, dizendo que ele estava no ninho de correntes, no frio, sozinho, e com um monte de gente que tinha aprendido o evangelho com ele, pregando o evangelho agora que ele estava fora, pregando os ensinos dele, as mensagens dele, sem fazerem nenhuma alusão ao fato de que tinham aprendido tudo aquilo com ele. E ele, como era apenas humano, começou a se sentir muito machucado, disse, poxa, esses caras ficaram anos comigo, e vão lá agora e pregam para todo lado, e vão chamando a sardinha para cima deles, e não tem nem a coragem de dizer que toda essa graça de revelação e de liberdade no Evangelho eles aprenderam comigo, porque eles sabem que eu estou aqui nessa prisão. Aí ele sacode a cabeça e diz, deixa para lá. Tem gente que prega por inveja, tem gente que prega por porfia, tem gente que prega por má intenção. Mas enquanto eles estiverem pelo menos repetindo o evangelho que de mim ouviram, tanto faz a motivação deles, pelo menos eu sei, aqui nessa prisão, que Cristo está sendo pregado lá de fora, mesmo que seja por má intenção. Aí ele dá uma sacudida na cabeça, aí começa a dizer, alegrai-vos, irmãos, começa a chamar todo mundo para alegria, de atitude, de pensamento, de positividade, reconcilia Evódia e Sintique, que estavam brigadas, chama o pessoal para abolir a ansiedade. Imagina a ansiedade de um preso se sentindo sabotado pelos amigos do lado de fora. E aí lá ele vence a sua própria ansiedade para ensinar isso aos outros, começa a convidar todo mundo à moderação, a andar com equilíbrio, porque a vinda do Senhor é certa e a gente não tem que ser achado em estados de polarização, nem de exageros, nem de fanatismo, mas no equilíbrio da verdade. E aí, de repente, ele diz, finalmente, irmãos, o que pensar? Aí eu parei de te ouvir. O que pensar? Porque numa cadeia, você tem que decidir muito bem o que pensar, meu irmão. Eu nunca fiquei muito tempo preso, foram só 4 dias, que para mim foram maravilhosos, cheios de graça, de pregação, de bondade, de milagre, do amor de Deus. Foi maravilhoso. E agora, eu fiquei preparado quando eu entrei, eu falei, vamos supor que dê tudo errado. Eu sabia que era uma coisa para eu não ter nem ido, para não ter nem entrado. Não havia argumento, foi considerado por tudo que é ministro um absurdo. Uhum. Foi o primeiro caso da história pós-constitucional, foi o meu. Então eu sabia que era tão patético que eu não devia nem ter entrado. Todo mundo, até a Polícia Federal, não queria me levar para lá, porque era idiota a coisa. Mas quando eu tive que ir, eu falei, vamos supor que vai dar tudo errado. Aí eu primeiro me preparei para ficar 3 meses. 3 meses já é um tempo, né, mano? Eu não tenho nem 3 meses de quarentena com todo o conforto da minha casa. E já dá um cansação. É um Big Brother, Caião. 3 meses é um Big Brother. Já dá o... Dezembro já faz... Já pode mudar muito a tua cabeça. Caraca, velho. Aí, um dos primeiros exercícios que eu fiz foi do que pensar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou eu vou pregar o evangelho de manhã, de tarde, de noite, e eu vou me alegrar com o privilégio
de estar dentro daquilo que todo mundo considera um antro para pregar o evangelho. É como quem entra no inferno para proclamar a libertação em nome de Jesus, como Jesus fez. E Pedro diz isso na epístola dele. Então, a gente tem que ver no que a gente decide pensar, porque se você entregar o seu pensamento a qualquer que seja a disposição mental reprovável, você está danado, cara. Quando ele vira um carrossel, uma roda de hamster, e você entra no processo e não quebra, ele tem o poder de te enlouquecer, de te adoecer, de te destruir. E a mente é muito frágil. E se a gente não andar em estado de vigilância permanente, a gente entra em processos mentais que são verdadeiros lixos não processados, que vão crescendo durante a noite, se transformam em pesadelo, acordam plantados em ti como mau humor, são alimentados o dia inteiro pelas tuas frustrações, e só vão crescendo, 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 e você vai se corrompendo sem ir a lugar nenhum, a sua mente vai estragando. É verdade. Vai ficando podre, sem você perceber. E nesses dias de corona, mais do que nunca, o grande exercício é na prática do evangelho, com aqueles que estão conosco, e na prática mental dos tópicos do evangelho e no exercício emocional de praticá-los deliberadamente. Isso é o que pode nos salvar do surto, da loucura, de ficar doido, de sair gritando, como eu já ouvi umas 3 ou 4 pessoas dizendo, não, eu vou abrir a porta, vou sair correndo. Um cara falou, não, eu estou sem comer ninguém há 2 meses. Exatamente. Eu vou chamar alguém. Aí me perguntou o que eu achava, cara. Isso. Aí, que você acha, cara, aí tem menina que diz, meu Deus, e quando é que eu vou voltar a namorar? Na vida, eu digo, minha filha, se namore, se beije, se cuide, se afague. Essa é a sua única saída. Mas e aí? O cara já quer logo ir pra cloroquina, né, Gaião? Já quer lá mergulhar. Não, bora de cloroquina, tá tudo certo. E daí? Daí azar. Daí, meu irmão, olha, se eu adoecer de Covid, não me deem cloroquina, porque ela vai me matar. Meu coração não aguenta a cloroquina, nem o meu diabetes, nem nada disso. Ela é veneno. Ela pode até ser suportável por gente jovem e muito forte. Mas para um cara na minha idade, ela é praticamente letal. Com as minhas comorbidades. Então, deixa isso para lá. Deixa isso para lá.